Foi notícia nesta semana, numa igreja evangélica de Goiânia, um irmão atirou em outro irmão dentro do templo, dentro da igreja. Isso depois de uma discussão ocorrida por conta de política. E a discussão foi suscitada pela orientação do líder daquela igreja para que os membros não votassem em candidatos da esquerda. Que a violência tenha aumentado, a sua presença no cenário político já era algo perceptível desde 2018. Mas a semana que passou foi recheada de novos e preocupantes sinais nessa direção. Na Argentina, país vizinho, um homem disparou contra a vice-presidente Cristina Kirchner, só não terminou numa tragédia, como vocês sabem, porque a arma falhou. Ainda nessa semana, um deputado estadual fez um disparo no diretório do PSDB, no bairro dos Jardins. Por fim, uma escola de elite de São Paulo teve de administrar rumores de um aluno que preparava um ataque também à escola. Que a violência tenha estado presente na nossa sociedade não chega a ser novidade. Novidade é uma nova e intensa predisposição para resolver os conflitos à bala, e não pelo diálogo ou por meio dos tribunais, como fazem as pessoas e nações civilizadas. Isso é novidade nos nossos dias. Porém, novíssima e triste é a penetração nos arraiais evangélicos da violência a reboque da política, da violência sob a inspiração da política. Trata-se de elemento espúrio, repugnante e reprovável em todos os aspectos. O apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo no texto que li: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Na igreja do Deus vivo, na casa de Deus, deve haver um modo de proceder condizente com o propósito, com a natureza da casa de Deus, com a natureza deste grupo, desta congregação chamada por Deus. Nem todos os procedimentos são aceitáveis, são condizentes com a casa de Deus, com a igreja do Deus vivo. Paulo escreveu: se eu tardar. Não sabemos se o apóstolo Paulo tardou na visita que faria ao jovem Timóteo. Porém, Neemias, o reformador de Jerusalém, depois de 12 anos de serviço, precisou regressar à presença do rei Artaxerxes na Babilônia. Não sabemos quanto tempo ele ausentou-se de Jerusalém, mas sabemos que foi tempo suficiente. Foi tempo suficiente para que muitas coisas se desvirtuassem em Jerusalém, no culto e na observância da lei mosaica. No texto que nós lemos, nós encontramos um homem chamado Tobias. Quem era esse Tobias? Que fez Tobias? Tobias era um amonita. No capítulo 4 do livro de Neemias, nós ficamos sabendo que ele entrou em conluio com um outro chamado Sambalate para boicotar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Deu muito trabalho a Neemias naquela fase da reconstrução, mas esse Tobias casou-se com
a filha do sacerdote Eliasibe. E na ausência de Neemias, ele teve a bela ideia, abro aspas, certo dia, Tobias chegou para Eliasibe e disse: sogro, estive pensando, há bastante espaço aqui no templo, as doações para o templo, manjares, azeite, vinho, essas doações não estão ocupando todo o espaço, há espaço ocioso aqui, o que o senhor acha de ceder um espaço para mim? O que o senhor acha de ceder um espaço para que eu possa trazer para cá os meus móveis, assim nós ficamos mais próximos? Num dia, Tobias trouxe a cama, no outro dia, Tobias trouxe o fogão, no outro dia, Tobias trouxe as ferramentas, no outro dia, ele trouxe os seus armários, e aos poucos a casa de Deus se tornou a casa de Tobias, e o sacerdote aqueceu com isto. Mas qual era o problema? Afinal, o salmo ou o salmista não diz ou não expressa o desejo: habitarei na casa do Altíssimo. É uma aspiração, sim, presente nos salmos, mas não se trata dessa invasão, dessa ocupação que Tobias promoveu no templo. Veja o que está dito sobre a atitude de Eliasibe e Tobias, versículo 7 do texto que nós lemos. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Quando nós continuamos a leitura do capítulo 13 do livro de Neemias, nós descobrimos que foi estabelecida uma disfuncionalidade no templo, no culto que era oferecido a Deus. Por conta dessa invasão de Tobias, dessa ocupação promovida por Tobias, a adoração parou. Os levitas tiveram de retornar para os campos, para cultivarem os seus campos. Não havia mais a manutenção do culto e nem condições para que o culto a Deus continuasse funcionando do mesmo modo. Para que os móveis de Tobias entrassem, os utensílios que compunham o templo, que compunham a liturgia de adoração a Deus, tiveram de sair do templo. No final do texto que lemos está dito que Neemias, depois de purificar a câmara do templo, mandou trazer de volta os utensílios que pertenciam àquele espaço sagrado. Dito de modo simples, quando Tobias levou seus móveis para dentro do templo, ele paralisou a adoração, paralisou os louvores que eram oferecidos a Deus, os sacrifícios que eram oferecidos a Deus, as orações que eram apresentadas diante de Deus. A câmara do templo era para acolher o incenso que era queimado, era para acolher o vinho que acompanhava os sacrifícios, o azeite que fazia parte também da adoração a Deus. Os móveis de Tobias tornaram-se uma metáfora atemporal para falar das invasões espúrias, de discursos e práticas que não pertencem à natureza e ao propósito da igreja de Deus. Tobias não estava impedido de ter a sua casa, Tobias não estava impedido de pintá-la como ele quisesse, de decorá-la do modo que achasse melhor, com os móveis que fossem do seu agrado, do seu gosto, que seu bolso pudesse pagar por eles. Entretanto, o que era legítimo fora, dentro era um abuso. O que era autêntico e verdadeiro fora, dentro era um desvirtuamento da natureza do templo, do espaço do templo. O que era legítimo fora era profanação dentro da casa de Deus. Os móveis de Tobias tornaram-se uma metáfora atemporal para denunciar a profanação do sagrado,
por elementos que lhe são estranhos. Podem ser legítimos em outros espaços, mas são estranhos nos lugares sagrados. O saudoso reverendo Miguel Riso Júnior fez um sermão sobre os móveis de Tobias que invadiam a igreja na primeira metade do século XX. O reverendo Abival pregou desse púlpito um sermão também sobre os móveis de Tobias, falando de realidades que desvirtuavam a natureza da igreja no seu tempo. E neste mês de setembro, sob o tema "A César o que é de César, a Deus o que é de Deus", trataremos exatamente do cuidado que devemos ter com as misturas indevidas entre fé e política, especialmente a política partidária e ideológica. Não devemos demonizar a política, mas não podemos adorá-la, cultuá-la. A política não pode paralisar a adoração a Deus, não pode dividir o corpo de Cristo, não pode suprimir a ética do amor ao próximo, especialmente do amor aos inimigos. Com tristeza, meus irmãos, com tristeza registro nessa manhã de setembro a política partidária, a paixão pelos Césares do nosso tempo, interesses financeiros, violência verbal e física, são os modernos móveis de Tobias que invadem a igreja no nosso tempo, pelo Brasil afora, invadem os templos pelo Brasil afora. No ano de 2018, às vésperas da eleição, preguei um sermão com o título Síndrome Eleitoral. Você pode procurá-lo no canal aqui da igreja e pode ouvi-lo. O quadro apresentado naquele sermão só piorou. A síndrome alastrou-se com toda a força pelo país e hoje alcança as igrejas cristãs de todas as denominações. Alguém me pediu outro dia para fazer um novo sermão, síndrome eleitoral. Agora seria 2.2, não é? 2022. Não pretendo fazer isso, mas nessa mensagem sobre a política e a violência, como os novos móveis de Tobias nos templos cristãos, nessa mensagem de hoje eu quero reiterar apenas um conselho pastoral, apenas uma palavra pastoral para você nesta manhã, que é a seguinte: uma palavra sobre como devemos proceder na casa de Deus. Seja cauteloso, seja cuidadoso com o uso do nome de Deus na associação com posições e posicionamentos políticos. Seja cauteloso com o uso do nome de Deus para defender posições políticas. A mistura tóxica entre cristianismo e campanha, política não é invenção brasileira. Lá nos Estados Unidos, numa campanha recente, um candidato dirigiu-se a um grupo de pastores no período eleitoral dizendo: cuidado, estamos a uma eleição de perder tudo que nós conquistamos como um país com grande parte da população adepta da fé cristã. O que esse político estava dizendo era o seguinte: olhe, o meu partido é o partido que vai preservar a igreja, que vai garantir os valores bíblicos nesta nação. Preste atenção no seguinte: quando pastores fazem declarações de que se esta corrente política ganhar, nós estaremos seguros, se esta corrente política
vencer, nós estaremos ameaçados, a família estará ameaçada e coisas desse tipo, que estão fazendo, na verdade, declarando mais a sua confiança em César do que em Deus, que confiam mais em César para abençoar e proteger a igreja do que em Deus. O teólogo Michael Horton fez uma observação que merece ser ouvida nos nossos dias. Abro aspas. Jesus não é um mascote para um reduto eleitoral, mas o Salvador do mundo. Jesus não é um mascote para um reduto eleitoral, mas o Salvador do mundo. Jesus deu autoridade para a igreja. Para quê? Ide e fazei discípulos. Ele não disse para a igreja: ide e fazei eleitores. Ele não disse para a igreja: ide e proclamai as suas opiniões políticas. Ele disse: ide e proclamai o Evangelho. Ele disse: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse: ide e batize em nome da direita, em nome da esquerda. Ele disse para ensinar tudo o que ele ensinou, e não as nossas prioridades, não as nossas visões, e menos ainda as nossas preferências políticas. E ele prometeu: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que quero dizer com isso não caia na conversa dos representantes das lojas de imóveis Tobias. Não caia nessa conversa. São buscadores de votos, e não há nada de errado com isso. Não há nada de errado com a disputa eleitoral em si. O que há de errado é que isso seja feito em nome de Deus. Isso é o que está errado. Não se apresentem estes como amigos e protetores da Igreja de Jesus, e nem digam que usarão o mandato político para proteger os cristãos contra os inimigos da fé. Quem faz isso está fazendo de Jesus um mascote eleitoral, está tomando o nome de Deus em vão. E Jesus não é cabo eleitoral de nenhum pastor, de nenhum bispo evangélico, de ninguém que use o seu nome fora do contexto e da natureza que esse nome deve ser usado. Termino. Escrevo-te estas coisas para que fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo, a casa de Deus, existe para oferecer, por meio de Jesus, a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Irmãos, irmãs, não permitamos que Tobias se instale na casa de Deus. Não permitamos que interesses pessoais transformem o templo num lugar de discussão, de violência, quer física, verbal, psicológica. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E mais uma vez recorro a Michael Horton. Abro aspas. Não é quando somos jogados aos leões que perdemos tudo, é quando pregamos outro evangelho, é quando confiamos mais em César do que em Cristo. As eleições passam, as ideologias definham e morrem. Um César se vai, outro se levanta, outro vem, porém Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. A Ele, somente a Ele,
seja a glória na casa e na igreja do Deus vivo. Amém.